porque o meu primeiro que sofreu Vão acidente, fazer eu chorar, hein, cara. o Marcos, ele tinha apenas 17 anos. Aí eu dei pra ele uma moto de presente, ele bateu ela num poste aqui na Mário Covas. Não sei se, de repente, na época você ficou até sabendo desse acidente. Faz quantos anos isso daí, mais ou menos? Foi em 2007 para 2008. Tá. Dezembro de 2007. Aí ele faleceu e tal. A gente sofreu, como eu ia dizendo, procurei uma casa espírita. Aí eu recebi uma carta psicografada dele logo um período depois. Foi um negócio assim, inusitado, que falava de detalhes que só eu e minha esposa sabia. Aí passou. Passou um tempo depois, uns 4 meses depois, me veio meu outro filho de 19 anos na época, pegou a carona com um amigo para Santa Isabel, o carro se perdeu ali, até perto de onde eu moro, bateu o carro, ele estava sem cinto, infelizmente ele veio também a falecer. Mas a questão é, a ligação do Marcos com o Bruno era muito forte, os dois irmãos. A verdade é que o Bruno era mais velho que o Marcos, mas o Marcos que cuidava dele. Então era um negócio assim, uma relação deles era muito forte. Então, se o Bruno quisesse comprar um par de tênis, ele dava uma olhadinha assim no Marcos. Pô, o Marcos tá, né? Tá precisando. Tá precisando, eu vou comprar pra ele, não pra mim. Então, eles tinham uma relação assim. Quando aconteceu o acidente e o Marcos faleceu, o Bruno ficou muito mal, né? Um pouco de depressão. Ele já era meio fechado, é que ele ficou fechado mesmo. Um belo dia na escola onde ele estudava, a professora deu um tema aberto para fazer um desenho. Meus filhos, eles herdaram isso de mim para mexer com desenho, que eu sou desenho e tal. E ele desenhou, cara, uma ponte, que foi o desenho que ele fez foi exatamente a ponte aonde ele morreu. Só que ele desenhou a ponte e do outro lado da ponte eu era o irmão. E aí, quando ele sofreu o acidente, que a gente foi ver o local, foi lá ver o que aconteceu, resgatava aquele desenho. Então, foi como se ele tivesse feito o desenho do momento que ele ia desencarnar, ou seja, partir daqui para encontrar o irmão. Que nesse período, Nossa, meu. foi 4 meses depois que um faleceu, o outro faleceu. Caramba, meu. Então, que pressão, inclusive cara. eu tenho esse desenho lá em casa até hoje. Então ele desenha do outro lado da ponte o irmão dele, que é o Marcos, e a ponte que ele sofreu acidente é próximo da onde eu moro. O carro bateu naqueles morão de concreto e o corpo dele foi jogado para fora e caiu embaixo, na lateral dessa ponte ali em Santa Isabel. Então, para você ter uma ideia, para quem vai para o centro de Santa Isabel, logo depois daquela Casa Grande era um pesqueiro, né? Onde é um lugar que vende coisa de concreto. Então, a ponte que ele desenhou foi aquilo lá mesmo. Então, isso aí, para mim, na época, foi uma coisa assim, nossa, absurda. Por um lado espiritual, de você imaginar que ele estava sofrendo de uma certa forma, que ele desenhou algo... Premonição, né? Que poderia estar acontecendo para ele. Então, naquele momento, a gente fala morrer, na verdade, ele desencarnou, né? Não morreu. Então, a forma de ver a questão de vida ou morte da gente, que é espírita, é diferente, né? Você sofre, obviamente, que é a perca, né? Você está se desligando, né, nesse plano, mas você sabe que naquele momento ele está desencarnando e ele foi exatamente fazer o que ele queria, que era estar com o irmão dele lá, né? Isso aconteceu em 2008 e isso foi uma coisa que me marcou muito, esse desenho, então. E aí eu tava passando por um período difícil, eu com a minha esposa, a gente tava tretando muito, sabe? Por causa também da minha depressão em função disso. E aí eu voltei nessa casa e recebi uma carta do Bruno falando a respeito do que a gente estava passando para melhorar essa situação, que ele se encontrava exatamente aonde ele queria estar, que era lá com o irmão dele, etc., que era uma passagem da vida, que eles passaram por nós. Que já cumpriu a missão deles. Exatamente, para mostrar algo que a gente realmente estava precisando. Então, eu sofri... Isso te ajudou pra caramba, essa carta. Eu sofri... Nossa, a gente mudou totalmente a concepção de relação que a gente tinha naquela época. Mas é muito doloroso, cara. É assim, você receber uma carta psicografada por alguém, por filho ainda. É por isso que as cartas se chamam cartas consoladoras. É uma forma de quem ficou ter uma calmaria dentro do coração. E você se sente próximo, né? E você é uma forma de tá dizer que um abraço, né? Isso aqui que a gente vive não acaba aqui. Tem mais depois,
Entendeu? A verdade, isso aqui é mentiroso, na verdade. Isso aqui verdade. essa É vida é verdade, Isso mentirosa. aqui é uma forma de você aprender, sabe? De você Aham. aprender. Então todo sofrimento que você tem, você é um aprendizado. Toda alegria que você tem é um aprendizado. Entendeu? É. Então tudo aqui é um aprendizado. Eu lembro que, o Dedé, nesse período, eu conversei com uma pessoa que ela me deu uma explicação que eu achei interessante de o que é a vida e a morte. Ele falou assim, imagina que a sua vida é um jogo de videogame. Quando você pega um jogo de videogame pela primeira vez, você morre rápido, né? Você chega no primeiro obstáculo mais difícil, pum, você morre. Sim. Então isso foi a sua passagem na Terra. Da próxima reencarnação, para quem acredita nisso, aquele obstáculo você já aprendeu a passar por ele. É como videogame, você passa por um outro mais na frente e assim sucessivamente. Ou seja, você vai aprendendo ao longo desses retornos a melhor forma de estar tratando a vida,